Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Há muito tempo, assim, eu venho recebendo perguntas sobre aquela trajetória, né? Que eu já fiz uma playlist aqui no canal, a minha trajetória dentro de um terreiro de Umbanda. E há algum tempo eu venho recebendo sempre perguntas. Muitos de vocês, aliás, me faz a pergunta: há arrependimento da minha parte de ter entrado para a Umbanda? Então, o assunto deste vídeo vai ser sobre isso, né? Eu vou colocar o que eu acho, o que eu aprendi, e eu vou responder esta pergunta, né? Se eu me arrependi de um dia ter feito parte de um terreiro de Umbanda. Então, vamos ao conteúdo deste vídeo, que é sempre polêmico, né? Falar de religião, falar de terreiro, é sempre muito complicado, porque tem muita gente que não passou pelas coisas que eu passei. Então, vem aqui, ataca e faz o auê, né? Então, a gente não pode falar sobre religião, não pode dar o ponto de vista sobre o que a gente acha, até porque a gente viveu a experiência. Eu vivi tudo que eu venho relatando, que eu já relatei aqui para vocês do terreiro de Umbanda, são coisas que eu vivi. Eu trabalhei como médium dentro de um terreiro. Eu entrei para desenvolver a mediunidade também. Então, não é uma coisa que me contaram. Eu presenciei isso. E tocar em assunto que se refere a Umbanda é sempre muito complicado, porque além da gente falar, a gente tem que escrever e tem que desenhar também, porque o povinho da internet é complicado e faz uma tempestade num copo d'água. E então é isso que eu quero já falar antes de começar o vídeo, né? Porque sempre tem aqueles palhaços engraçados que vêm aqui fazer graça, sabe? E eu não tô nem aí. Eu vou falar e eu falo, porque é minha experiência, eu vivi isso dentro de um terreiro de Umbanda. Então, vamos ao assunto de hoje. Bom, quando eu fui para Umbanda, gente, eu fui inocente. Eu tinha um conceito lindo sobre a Umbanda. Isso porque eu nunca tinha pisado dentro de um terreiro. Então eu fui com essa visão inocente, achando que era tudo muito maravilhoso, muito amor e caridade, acolhimento das pessoas de uma forma geral, sem preconceito, sem nada. Eu sempre ouvi dizer que a religião da Umbanda, ela abraça todos, sem preconceito. Mentira. É mentira, já começa aí. E então quando eu fui para um terreiro para desenvolver a minha mediunidade, eu fui com essa visão linda. Eu fui completamente inocente, apesar de ter ouvido assim muita coisa boa da Umbanda. Gente, o que eu falo para vocês agora, aliás, o que eu vou falar aqui agora para vocês, são coisas que eu passei. Quando você está fora de uma situação ou de alguma religião, você tem mesmo uma visão bonita, uma visão de acolhimento, sabe? Quando você está dentro do negócio, aí você vê que é tudo uma grande podridão. A verdade é essa. Então, quando eu passei a fazer parte do terreiro de Umbanda, eu comecei a ver o lado sujo da religião também. Como, diga-se de passagem, todas as religiões têm a sujeira. Tem a sujeira, sim.
não é todas que têm um lado bonitinho, não. Então, quando eu entrei para a Umbanda, eu comecei a observar isso. Eu sou muito de observar, sabe, gente? Mesmo naquele processo de estar em desenvolvimento mediúnico, eu já começava a perceber as atitudes da mãe de santo, dos médiums da casa, do relacionamento entre as próprias mulheres. Então eu comecei a observar tudo isso. E eu fui vendo que tudo aquilo que eu ouvi da Umbanda era tudo uma mentira. Claro que não generalizando. Eu deixo muito claro isso, eu não estou generalizando aqui no vídeo, mas aconteceu e é um fato. É melhor a gente aceitar isso. Não adianta querer enfeitar o negócio, porque não tem como enfeitar, gente. É a realidade, nua e crua. Então, eu comecei a ver o lado podre da religião também, como tem em todas as outras. Bom, eu vi muita coisa errada, eu presenciei dentro do terreiro que fazia parte, eu presenciei muita coisa errada. Eu já relatei na playlist aqui, eu não vou repetir nesse vídeo, para não ficar repetitivo, mas para quem não assistiu, eu convido a assistirem a playlist sobre a minha trajetória no terreiro de Umbanda. Então eu comecei a ver o quê? Comecei a ver muita fofoca dentro do terreiro, sabe? Entre as próprias médiums, as mulheres. Aquela rincha, sabe? Uma com a outra, uma falar da outra por trás, falar mal, descer o pau, sabe? Então eu presenciei isso gratuitamente, porque não gostava, porque não foi com a cara, então fazia fofoca, falava mal. Era uma fofoca, gente, diz que me diz que dentro do terreiro. A mãe de santo não fazia nada, os pais de santo não tomavam providência. Então, tinha aquela panelinha, né, dentro do terreiro, tinha a fofoca, tinha as intrigas entre as mulheres. Eu falo entre as mulheres porque era o que eu presenciava. Eu nunca vi isso entre os homens. O negócio era com as mulheres. Então, os homens, eu nunca presenciei isso, um falando do outro, nunca vi essa coisa de fofoca envolvendo o homem, mas as mulheres, gente, é triste um negócio desse, né? Então, eu presenciei muito isso. E também as próprias atitudes da mãe de santo. Uma mulher, como eu já relatei aqui, uma mulher ignorante, preconceituosa, que não tinha cuidado e nem zelo pelos médiuns da casa. Eu passei muita coisa ruim durante aquele processo de desenvolver a minha mediunidade e eu não tive acompanhamento e nem amparo dos pais de santo, principalmente da mãe de santo, né? Porque ela que tomava a frente de tudo. Então, eu fui jogada, como eu já falei, à própria sorte dentro da minha problemática no desenvolvimento da minha mediunidade. Eu fui lançada, jogada à própria sorte. E eu passei coisas horríveis e traumáticas que me traz trauma até hoje. Então, eu não tive esse amparo, esse respaldo, e também eu já vi muito, assim, distrato com pessoas que chegavam de fora, né? Principalmente médios que vinham de outra casa. Então, ou seja, tudo aquilo que eu tinha como referência dentro da Umbanda foi por água abaixo, gente. Infelizmente foi por água abaixo, porque eu comecei a ver toda essa sujeira. O comportamento diz muito, sabe? Então, a mãe de santo não era exemplo. Já começa por aí. Como que uma sacerdote, uma mãe, um pai de santo, ele vai
orientar um médium para um caminho melhor se ele próprio é uma péssima referência, um péssimo exemplo. Então, a mãe de santo, como exemplo, não tinha nada de bom. E agora também outra questão, né? De amor e caridade. Eu nunca vi caridade no terreiro de Umbanda, eu nunca vi amor também. E acolhimento sem preconceito. Eu sempre ouvi dizer que era a única religião que acolhia a todos sem preconceito. Mentira. Mentira, porque eu cheguei a presenciar pessoas transgêneros ser motivo de deboche e chacota dentro do terreiro de Umbanda. Isso vinda pela sacerdote, pela própria mãe de santo. Uma mulher que deveria dar o exemplo. Uma mulher negra que também está na mira de muito preconceito e deboche pela cor da pele. E é a própria que também faz o deboche e as piadas e a chacota em cima de pessoas transgêneros. Ou seja, é aquela velha teoria. É o oprimido sendo o opressor. Então, eu não vi exemplo, gente. Essa coisa de acolhimento sem preconceito é uma grande mentira, é uma hipocrisia. No terreiro que eu me iniciei, que eu desenvolvi a minha mediunidade, eu cheguei a ver esse descaso, esse preconceito. Diz que me diz que mãe de santo, a mãe de santo, como eu já falei, uma mulher negra, fazendo piadinha, fazendo chacota com pessoas transgêneras, sabe? Então, que diabo de exemplo é esse? Que acolhimento, que diabo de acolhimento é esse, gente? Onde a própria mãe de santo faz o deboche, tira sarro, descaracteriza as pessoas transgêneras, sabe? Então eu vi que de acolhimento não tinha nada. Não tinha nada, então o preconceito rolava solto, sim, dentro do terreiro. Inclusive até pelas médiums, sabe? Como eu vou ressaltar de novo aqui. Pelas médiums e pelas mulheres. As mulheres também entravam nessa onda de chacota, de deboche, de risadinha, piadinha, sendo que também, né, tinha mulheres ali que não era motivo para tirar sarro de ninguém, porque era lastimável a pessoa em si. Então, você vê que é o rasgado falando do remendado. Então, eu cheguei a presenciar isso. Então, já começa pela mãe de santo e termina nas médiums. E eu nunca vi isso da parte dos homens, dos médiums homens no terreiro. Era sempre as mulheres, era sempre a mãe de santo. A mãe de santo era a que puxava, né? Essa onda de... Ai, gente, eu nem sei como colocar aqui. Era a mãe de santo que começava com isso tudo, sabe? Em vez de ela dar o exemplo, ela então é que incentivava o preconceito, a ironia, o deboche, o desrespeito. Então, ou seja, não tinha acolhimento com respeito. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Agora, sobre a pergunta que vários de vocês sempre me fazem, há arrependimento da minha parte de algum dia ter feito parte de um terreiro, de Umbanda? Sinceramente, gente, apesar de tudo que eu passei dentro da Umbanda, não há nenhum tipo de arrependimento. Para mim, tudo que me aconteceu, por mais difícil, doloroso e traumático que foi a minha passagem pela Umbanda, mas foi uma escola. Eu aprendi muita coisa, mesmo com tanta coisa ruim que me aconteceu, que eu passei. Mesmo assim, eu ainda tiro bons acontecimentos. Eu aprendi muito com isso tudo. Foi uma escola, a Umbanda, para mim. Eu acho que
dentro da espiritualidade, nada é por um acaso, tudo tem um porquê de acontecer. Talvez era para mim passar por aquilo tudo, para mim crescer espiritualmente. É a conclusão que eu chego. Então não há arrependimento. Hoje em dia, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente da Umbanda, sabe? Eu não generalizo, mas eu analiso com muita cautela. A religião da Umbanda é maravilhosa e eu me identifico muito, apesar de ter muitas coisas esquisitas e estranhas, né, acontecendo hoje em dia dentro dos terreiros. Mas é sempre bom a gente ressaltar que tem terreiros que levam a coisa séria e que a gente deve respeitar. Eu tenho respeito por todas as religiões e com a Umbanda não é diferente, embora eu passei por todo esse trajeto, né? Essa trajetória que foi horrível para mim, mas mesmo assim eu guardo tudo que eu aprendi, as coisas boas. Eu tenho respeito pela Umbanda, pelas as religiões em geral. É só mais um aprendizado, né, gente? A gente tem que saber tirar o lado bom da coisa ruim que nos aconteceu. E assim eu sigo a minha trajetória, sigo a minha vida na espiritualidade de maneira independente. Eu não frequento nenhuma casa religiosa, nada. O que eu posso falar aqui para vocês, gente, que ter me libertado das religiões de uma forma geral foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. A sensação de liberdade é grande, a paz comigo mesma é muito maior. Agora, quem está dentro de uma religião, eu entendo e respeito. Eu respeito cada um dentro do seu caminho, né? Mas para mim, ter me saído, desvinculado de qualquer religião foi a melhor coisa que eu fiz. Para mim, tá? Eu respeito você que está dentro de uma religião, que tem uma religião. Cada um segue o seu caminho na paz, no amor e no respeito. É assim que deve ser. E é assim que eu procuro seguir o meu caminho, né? Sempre respeitando todo mundo, respeitando o ponto de vista e, acima de tudo, respeitando todas as religiões. E, sem mais, eu termino esse vídeo e o meu amor pela Umbanda continua até hoje, apesar de tudo que eu passei. Então, não há arrependimento. Foi uma escola para mim, na verdade, né? Uma grande escola que me ensinou muitas coisas. Quando você vê na teoria é uma coisa, quando você passa por aquilo e vê aquilo na prática é outra. Então, a gente dá para tirar também as nossas conclusões, os nossos aprendizados, mesmo que na dor, mesmo que no sofrimento. E o vídeo chega ao final. Um beijo e até!